Olá, bem-vindos ao canal História de Matemática, hoje com mais um vídeo para vocês. Estamos abordando a história dos sistemas de numeração e hoje veremos uma aula sobre bases de numeração. Vamos a ela? Muito bem, quando se tornou necessário efetuar contagens mais extensas, o processo de contar teve de ser sistematizado. Isso foi feito dispondo-se os números em grupos básicos convenientes, sendo a ordem de grandeza desses números determinada em grande parte pelo processo de correspondência empregado. Como assim, professor? Muito bem, esquematizando as ideias, o método consistia em escolher um certo número, digamos, um número B, como base, e atribuir nomes aos números. E aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4, etc. E no final, B, que é a base dessa sistematização, né? Como se fosse um loop. Então, para os números maiores que essa base B, os nomes eram essencialmente combinação dos nomes dos números já escolhidos. O nosso sistema atual de numeração é exatamente assim. Pois bem, como os dedos do homem constituíam um dispositivo de correspondência conveniente, não é de se estranhar que o 10 acabasse sendo escolhido frequentemente o número B da base, né? O nosso sistema ele é decimal, por ser uma base 10, muito provavelmente por termos 10 dedinhos, tá? Então, vamos considerar um sistema mais amplo de numeração que abrange a língua mais falada do mundo atualmente, o inglês, né? Vamos considerar, por exemplo, as palavras números atuais nessa língua inglesa, que são formadas tomando-se o 10 como base, e isso é o que ocorre conosco em língua portuguesa. Há os nomes especiais. É o one, que é o nosso 1, o two, que é o 2, three, 10, né? E assim por diante. Para os números 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até o 10, percebam o que acontece quando se chega no 11. A palavra usada é 11, que segundo os filólogos, né, ela deriva do termo einliefern, que é um termo saxônico, cujo significado é 1 acima de 10. Analogamente, 12, que significa o nosso 12, provém do termo saxônico 12, que significa, por sua vez, 2 acima de 10. Depois se tem 13, que é 3 e 10. Para 13, 13, né? 14, 4 e 10 para 14. E isso vai acontecer até o 19, que é 9 e 10, no caso para 19, né? Então, gente, chega-se então a 20, 20, ou então, que significado tem como 2, 10. E aí olha o loop, 21, que é 2, 10 e 1, em uma tradução direta. E assim por diante, 22, 2, 10 e 2. A palavra 100, que em inglês significa o 100, segundo parece, deriva originalmente de uma outra que significa 2 vezes 10, né? Vamos agora puxar para o passado um pouquinho. Olha só, há evidências de que o 2 e o 3 e o 4 serviram como bases primitivas. Por exemplo, há nativos de Queensland que contam, olha só como eles contam. Eles contam assim: 1, 2, 2 e 1, 2 e 2. E muito. Olha só. E alguns pigmeus africanos contam A, OA, UA, OA, 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 A e OA, OA, OA.
para os números, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já descendo aqui um pouco na América do Sul, lá para o finzinho, uma certa tribo da Terra do Fogo compõe seus primeiros e poucos nomes de números na base 3. E algumas outras tribos da América do Sul usam de maneira análoga o 4. Como seria de esperar, o sistema quinário, que é de base 5, ou o sistema, foi o primeiro a ser usado extensivamente. Até hoje, algumas tribos da América do Sul contam com as mãos. 1, 2, 3, 4, mão, mão e 1. E assim por diante, mão e 2, mão e 3. Os Yukagirs, que é uma tribo lá da Sibéria, usam uma escala mista para contar 1, 2, 3, 3 e 1, 5, 2, 3, 1 mais, 2, 3 e 2. E 10 faltando 1 e por fim 10. Ainda no século XIX, se encontravam calendários de camponeses germânicos baseados assim nesse sistema quinário. Ou seja, não é algo muito antigo não. Há evidências também de que o 12 pode ter sido usado como base em épocas pré-históricas, principalmente em relação a medidas. Essa base pode ter sido sugerida pelo número aproximado de lunações de um ano, ou, talvez, pelo fato de o 12 ter tantos divisores inteiros. É um número que não é muito grande, mas tem muitos divisores inteiros, né? De qualquer maneira, 12 é o número de polegadas em um pé, de onças em uma libra antiga, de pences em um shilling, de horas em um relógio, de meses em um ano, e as palavras dúzia e grosa indicam unidades de ordem superior. Então é um número muito intrínseco na nossa sociedade. O sistema vigesimal, por sua vez, que é o de base 20, também, gente, foi amplamente usado e remonta aos dias em que o homem andava descalço. Esse sistema foi usado por índios americanos e ele é mais conhecido pelo bem desenvolvido sistema de numeração maia. As palavras número francesas 420, que significa 80, em vez de 80 e 420, que significa 90, em vez de 90, são traços da base 20 dos celtas. Também se encontram traços no gaélico, no dinamarquês e no inglês, que deriva do saxão. Os groenlandeses usam um homem para 20, 2 homens para 40 e assim por diante. Em inglês há a palavra score, que significa uma vintena e é frequentemente usada até hoje. O sistema sexagesimal de base 60 foi usado pelos babilônicos, sendo ainda empregado na medida do tempo e dos ângulos em minutos e segundos. Quanto a maneira de expressar de que temos os números em português, os quais já derivam sua pronúncia a partir da língua latina, nós vamos fazer num pequeno vídeo à parte, para que esse vídeo não se torne muito extenso. No mais, gente, vamos agora só visualizar uma curiosidade para encerrar esse nosso primeiro vídeo, Então percebam, gente, nessa imagem aqui temos um desenho mostrando o sistema oficial de entalhes usado para registros computacionais pelo Tesouro Britânico lá no início do século XII. E olha que interessante, esse sistema de registros manteve-se em uso até 1826. Muito bem, este foi
o nosso primeiro vídeo de sistemas de numeração antigo e hoje abordando as bases de numeração. Aceitem os meus agradecimentos e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom. Muito obrigado.